Doutor em Ciências Criminais, o professor Gustavo Noronha de Ávila fala dos livros que publicou e dos escritores que mais admira. Antes, eu converso com a escritora Carla Andrade, uma apaixonada por poemas. Jornalista, Carla tem 3 livros lançados. O mais recente é Voltagem. Tudo bom, Carla? Tudo jóia, Paulo. Bem-vinda. Obrigada. Eu queria começar perguntando aqui como é que começou essa sua experiência com os livros, com a leitura. Quando você se interessou? Alguém foi responsável? Alguém foi culpado por isso? Você se lembra disso? Então, eu tenho que fazer uma confissão, assim, eu nunca fui quando criança, uma leitora muito voraz, assim. Eu gostava muito de observar as coisas, de ter esse mundo, criar histórias, mas, assim, não lia tanto. Lia Gibi, da Mônica, Tio Patinhas, e, assim, a leitura começou um pouco quando eu lembro que minha mãe me deu um livro, né, o Flicts, do Ziraldo, e eu me identifiquei muito com aquela cor que era diferente. Eu acho que aquilo ali me deu uma sensação de aconchego, né, de compreensão. Meu pai também, quando eu sofri um acidente assim, aos 9 anos, e quando estava no hospital, eu lembro dele lendo Martelo, da Ruth Rocha, e isso tudo me deu assim aquela sensação de que eu era querida, ele lendo, então, e a forma, né, como Marcelo questionava o mundo era bem poética. E eu acho que foi a partir daí, assim, nas redações, a aula que eu mais gostava era de português, era de ouvir histórias e de ler os livros, né, da coleção Vagalume, Marcos Reis. E as professoras sempre elogiavam muito, assim, minha redação. Então, acho que isso, as professoras, assim, minha mãe teve um papel culpado de começar, assim, a escrever, principalmente. E essas viagens, né, que eu fazia muito para o interior de Minas, para a roça. Então, eu era aquela criança que gostava muito de observar as coisas, as miudezas ali da roça, de ficar sozinha. Então, isso fez com que a poesia estivesse inserida em cada momento ali da minha vida. Quase sempre com a poesia, a partir daí. A poesia que é a sua pegada, né? A poesia sempre foi minha pegada, assim. Eu uso poesia hoje para me traduzir, para me compreender, para me colocar no mundo. Eu acho que ela é melhor do que a autoajuda, melhor do que... E acho que eu fui descobrindo isso quando criança tímida, como vencer certas coisas, me compreender, né? Traduzir o mundo, a minha existência. Lendo, aí eu comecei a ler muito Carlos Drummond, Fernando Pessoa, isso 12, 13 anos. Foi uma forma, então, de Carla adolescente, Carla querendo entender o mundo, de poder me traduzir mesmo. Curioso que você fala, né, que não foi uma leitura voraz quando criança, mas você citou gibis, todo mundo começa, né, pelos gibis, vários livros, poesia já com 12, 13 anos, você lia bastante, sim. Agora, em que momento você lia e também passou a escrever? Foi cedo também? Foi com uns 14 anos, mais ou menos, após, assim, uma professora elogiou, aí eu fui mostrar para um outro professor uma poesia, falei, vou fazer uma poesia, pedi, tímida, né, pedi assim para ele ler em casa, e ele acabou lendo na aula para todos os alunos, e os alunos gostaram, eles começaram a falar, a Carla é poeta, tal. Aí, assim, acho que foi um incentivo, a gente precisa disso, né, desse reconhecimento, assim. E quais são seus autores, Carla? Seus autores, escritores, poetas preferidos? Você tem? O primeiro livro, eles influenciaram, assim, no Conjugação de Pingos de Chuva, que é o Manoel de Barros e o Ferreira Goulart. Justamente, assim, o Manoel de Barros, por ter essa identificação dele pegar aquele minúsculo ali que ninguém vê e dar voz àquilo, né? As plantas, os musgos, os sapos, e eu acho que busquei essa relação, né, da infância e fiz isso. E o Ferreira Goulart, eu acho que Carla mais adolescente, eu não conhecia, né, na adolescência Ferreira Goulart, mas assim, quando eu comecei
aí atrás, parece que ele me traduziu naquele momento da minha vida. Assim, hoje eu estou gostando muito da Hilda Hilst, do Desejo, né, assim, dos livros, porque eu estou mais madura, estou mais mulher. Então acho que cada fase eu tive, assim, estou tendo, né, ainda tem muitos anos ainda pela frente, tomara, para ser influenciada por muitos autores, assim. Você falou até dos seus livros aqui, falou de um deles, e eu vou puxá-los aqui. Você tem 3 livros, trouxe os 3 aqui pra gente, e eu começo pelo primeiro mesmo, Conjugação de Pingos de Chuva. Foi sua estreia. Eu fiz uma seleção, alguns participaram, né, foram classificados, ganharam concursos em Minas, em São Paulo e no Rio. E aí eu falei, não, vou selecionar e mostrar. Eu ia muito em lançamentos de livros, né? E falei, vou ter coragem de mostrar para algum poeta que eu admiro. E eu mostrei na época o Adalberto Miller, ele gostou muito, achou único. E falou, não, me encorajou assim, a realmente tirar da gaveta, daquela coisa mofada ali, vamos ver qual é, né? Vamos colocar. E aí o FAQ foi legal porque é uma forma de organizar, né? De organizar e falar, não, então tá, então agora eu tenho um projeto, esse projeto vai concorrer, se ele ganhar, então nós vamos lançar. E foi bem assim. E como é que funciona uma seleção? Que poemas que você traz? Os premiados, o que você gosta mais, que os amigos, que as pessoas mais próximas leram e gostaram? Como é que se faz uma seleção? Essa seleção é a mais complicada, né, assim, porque são os que são publicáveis, né, assim, que eu falei, não. E eu mostrei para amigos, poetas, essa pessoa mesmo que me ajudou na época, eu fazia uma oficina também na época com o Piero Eibe, que é um professor também da UNB, fazia uma oficina literária. Na época eu lembro, nossa, que eu mostrei o livro e várias, assim, só um X, eu falei, nossa, mas cortando, não dá para salvar nem o finalzinho aqui, transformar, então acho que eu tive a opinião de outras pessoas e fui influenciada e acatei, né, essa Isso opinião. ajudou? Ajudou sim. Eu estou aqui com o segundo, Artesanato de Perguntas, que também participou do FAQ, também foi escolhido e publicado, não é isso? Isso, também. Conta um pouquinho pra gente sobre Artesanato de Perguntas. O artesanato, eu acho que ele já está mais maduro, assim, ele traz as mesmas imagens chocantes, bizarras, assim, que eu sempre procuro, né? Essa construção de imagens como se a gente estivesse numa galeria de artes e fosse contando a história ali através de uma sequência de quadros. Só que eu procurei deixá-lo mais filosófico, mais questionador, da nossa própria existência, amor, morte, um lado espiritual também, mas nunca respondendo essas perguntas, que são as nossas perguntas, que eu acho que o mais importante é a pergunta, não é a resposta, assim. É um livro mais maduro. Qual é a outra grande diferença do segundo livro para o primeiro? O primeiro foi um baita desafio, né? Publicar esse primeiro. O segundo foi bem mais fácil? Eu acho que ele foi mais fácil, talvez porque, assim, eu fui fiel, assim, eu segui, né, a minha linguagem, eu acho que eu tenho uma linguagem própria, peculiar, assim, e eu valorizei ela, eu estava mais segura para poder trabalhar em cima dela e concatenando mais as ideias com as imagens, sem ficar só imagens soltas. Eu acho que consegui dar mais ritmo de musical também, que na outra não tinha. Então acho que trabalhei mais em cima. Tem que ser trabalhado mesmo, pois. Até falando sobre isso, quais são as influências? Carla, é muita música, é muito cinema, são outros autores? O que faz um escritor? No meu caso, muita imagem. Eu sou viciada assim, em cinema mesmo. Eu gosto muito de ler poesias e poesias que trazem imagens, música, abraço, ver mar, viajar.
Esse segundo livro eu viajei bastante, eu amo viajar sozinha, um choque de culturas, assim. Então esse livro traz, eu fui pro Vietnã, assim, Tailândia, então traz muitas coisas distantes, traz e misturada também com a Carla meio rural, misturada com a Carla urbana, a Carla querendo descobrir o mundo todo. Então acho que tem um pouquinho de tudo aí das minhas questões. Na hora de publicar, eu sei que há um desafio, você já contou aqui pra gente. Agora, esse tempo de publicar, como é? Para você, por exemplo, como foi? Eu sou muito ansiosa, então assim, eu queria logo prestar as contas, o mais difícil é prestar a conta, eu acho que, né? Não é nem assim, lançar, fazer um lançamento, chamar as pessoas. Eu já estou tão ansiosa que eu já queria resenhas, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Ler e dar esse retorno, porque esse retorno, assim, aqui é o mais satisfatório mesmo. Agora, é bom ter uma pressão como essa? De ter que publicar? Ah, eu acho que sim, porque aí acaba saindo, né? Porque no meu caso, para muitas pessoas, acho que só funciona assim. Para mim, eu tenho que ter uma certa pressão, sim, porque corre o risco de depois, assim, achar que não, vou fazer outro livro, porque esse daqui já não está me traduzindo mais, eu já estou em outro momento da minha vida. O mais recente, o seu livro mais recente, está aqui comigo, que é Voltagem. E é um mega mini, é uma coleção. Explica pra gente o que que é, Carla. É uma coleção bem curtinha que lembra aquela geração mimeógrafo, né, do Nicholas Baer, assim, daquela coisa assim que tem aquele impacto, é curtinho, as pessoas vão ler, vão assim numa sentada dá para ler, dá para levar, são frases, são poemas curtinhos também, certeiros, fortes, que que trazem um impacto e essa é a proposta do Mega Mini. Ele tem livros de cinema, também curtinhos, contos, poesia, sempre nesse formato. E bonitinho, assim, costuradinho. Bem feitinho, Bem né? feitinho. É. Carla, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ah, obrigada por ter lembrado, me chamado, convidado. Imagina. Obrigada, adorei. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois, no intervalo, a gente fala mais sobre literatura, dessa vez com o professor de Direito Gustavo Noronha de Ávila. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o professor de Direito Gustavo Noronha de Ávila. Obrigado pela presença, professor. Tá tudo bem? Tudo ótimo, tudo muito bem. Bom, você tem 2 livros publicados, além de capítulos, artigos, organizações de livros. São sempre livros jurídicos. Agora, quais são os seus temas? Bem, Paulo, desde o início da faculdade, desde o segundo semestre, eu sempre me interessei por temas ligados aos dilemas éticos, né, de início e fim de vida, que se reúne, que se trabalha, né, há algum tempo já, dentro desse neologismo chamado bioética, dentro desse campo muito interessante que é intrinsecamente interdisciplinar. Então aí já revela algumas aberturas, né, não apenas para questões estritamente jurídicas, mas também para perspectivas filosóficas, sociológicas, psicológicas e outras áreas do saber. E desde esse segundo semestre eu sempre me interessei por esses temas, também influenciado, claro, pela minha família. Os meus pais são médicos, então com certeza esses eram temas que sempre me enfrentaram de certa maneira, né, durante toda a minha trajetória. E no meu mestrado, até 2006, até 10 anos atrás, eu estudava bastante, né, todos esses temas e cheguei, né, a terminar minha dissertação de mestrado trabalhando justamente o tema da possibilidade de disposição dos nossos órgãos ou não, podemos vender os nossos órgãos ou não, em que pese exista, né, claro, uma proibição penal na Lei 9.434 de 97, existem outras questões mais profundas que a gente pode discutir em termos de autonomia ou não da pessoa nesse sentido. Quais? Bem, nós precisamos perceber, né, que existem limites para a lei penal em relação ao corpo da pessoa, né? A lei penal ela não pode invadir a esfera de autonomia da pessoa dentro de certas situações, dentro de certos contextos. Então é por isso que, por exemplo, o legislador
não pode, né, dando aqui uma exemplificação bem conhecida, não pode, por exemplo, criminalizar a prostituição. A gente tem sim o direito de dispor do nosso próprio corpo. Agora, qual é a repercussão dessa disposição? Será mesmo que a criação, por exemplo, de um mercado de órgãos humanos não traria também um desequilíbrio ou uma desigualdade no acesso a esses órgãos? Me parece que sim, e que existe pelo menos um limite ético aqui que a gente deve respeitar. E foi isso que você discutiu? Isso que eu discuti, né, na dissertação e depois, em função também do meu envolvimento com as disciplinas mais instrumentais, comecei a dar aulas, né, em 2007 na Universidade do Sul de Santa Catarina. Passei também a me aprofundar um pouco mais, não só em relação aos temas penais, mas também os temas processuais penais. Então, na minha tese de doutorado, eu trabalhei um tema que já tinha sido objeto de um artigo que eu desenvolvi na época do mestrado, que são os problemas que existem naquilo que eu chamo de prova penal dependente da memória. Porque, via de regra, nas faculdades jurídicas, a gente costuma ter uma postura, né, até mesmo, às vezes, um tanto quanto questionável em relação à prova testemunhal, dizendo que ela admite qualquer coisa, só que existe muito pouco de discussão científica acerca do porquê que isso acontece e porquê que a gente deve, sem dúvida alguma, colocar limites na forma de produção dessa prova. E citando, né, a professora Lilian Stein, que é uma das grandes inspiradoras, não só da tese, né, como também, né, e companheira de pesquisas, né, dos últimos anos, a gente precisa realmente considerar essa prova também como uma prova irrepetível, já que a pessoa que traz um relato na delegacia não vai ser a mesma pessoa 1, 2, 3, 4, 5 anos depois, lá no processo penal. Você transformou a dissertação em livro e o doutorado também. Na verdade, a dissertação acabou não sendo publicada à época, mas a tese sim, em 2013 foi publicada e esse ano está saindo a segunda edição, né, da tese com a versão integral, com a pesquisa de campo que eu realizei em Porto Alegre, então realmente muito, digamos assim, ampliada em relação à edição original, né? Você lançou também um outro livro. Isso, tenho algumas coletâneas organizadas, uma em homenagem a uma grande influência minha, que foi a professora Ruth Gauer, que foi realmente a responsável por abrir, né, o pensamento em relação às outras áreas, a influência dessas áreas no direito, e a ela eu devo muito, então nada mais justo do que organizar uma obra em sua homenagem. Também existe uma coletânea chamada Fraturas do Sistema Penal, onde vários autores, vários colegas discutem temas importantes, como drogas, né, como a questão da própria falsas memórias, a questão dos crimes ambientais e como que isso impacta na nossa realidade. E também no ano passado publiquei com uma grande amiga, minha irmã Vera Guilherme, um livro chamado Abolicionismos Penais, onde a gente discute algumas possibilidades de deslegitimação do sistema penal e o quanto que isso é necessário num caminho de busca por mais liberdades. E ainda este ano você vai publicar mais. Isso, esse ano a gente está programando para o final de agosto uma coletânea que vai trazer uma representatividade interessante acerca da produção sobre a vigência dos 10 anos, né, da nossa lei de drogas, que está completando uma década agora nesse ano, e também está saindo uma tradução que eu ajudei a realizar com outros dois colegas, o Bruno Rigon e a Isabela Alves, a tradução de uma obra clássica do professor Nils Christie, que é o Limitizador, que antes só tinha a tradução para o espanhol, e nós estamos editando via uma coleção de criminologia organizada com o professor Marcos Alan, da Universidade Federal do Pará. Então, esse ano vai ser bastante movimentado ainda esse segundo semestre em termos de produção, é algo que dá muito trabalho, mas que traz uma satisfação imensa em poder dividir, né, tudo isso. Eu perguntaria justamente isso, professor. Por que publicar? Qual que é a importância? Bem, publicar, para mim, é uma possibilidade de estabelecimento de diálogos. Nunca considero que o que eu escrevo seja algo fechado ou seja algo absolutamente impositivo em termos de conclusões. E
me parece que nos abrirmos para o diálogo é algo fundamental. Então, a publicação, para mim, tem essa função primeira, que é estabelecer um diálogo com alguém que muitas vezes tu não conhece, se interessa pelo tema e acaba até mesmo se transformando, às vezes, em um amigo próximo, alguém com quem tu podes até mesmo vir a produzir e, em diálogo, trazer novos conhecimentos. Eu não acredito, sinceramente, nesse nosso modo de produção tão técnico, no qual nós tenhamos monólogos quase, né? E os artigos que eu produzo, via de regra, são em parcerias ou muitas vezes, quando a gente consegue ter um tempo mais adequado de reflexão e a gente tem uma cobrança muito grande em função das regras, né, do nosso órgão de regulação da educação superior no Brasil, que é a CAPES, nós temos até mesmo metas, né, de produção, nós temos metas de publicação. E isso muitas vezes acaba diminuindo a necessária reflexão acerca de alguns temas. E é por isso que alguns temas que não são amadurecidos o suficiente para uma publicação em um artigo ou um capítulo, que são meios, digamos assim, tradicionais, muitas vezes eu acabo publicando também, que tem, digamos assim, um entrelugar entre o texto jurídico e jornalístico, que são as colunas, né, de sites jurídicos. Você precisa publicar, há essa cobrança, mas nem sempre está no texto ideal ainda para publicar. Tem aí uma certa briga, um certo conflito? Tem uma tensão, sem dúvida nenhuma, né? E me parece que a maioria dos pesquisadores em direito no Brasil hoje estão nessa encruzilhada. Então é necessário a gente ter um rigor e uma autocrítica muito grandes para conseguir saber qual é o ponto do texto e o quanto a gente pode testar aquele texto em congressos ou em seminários ou em outros diálogos para poder saber realmente qual é a força dessas nossas hipóteses. Agora, mudando um pouquinho de assunto, professor, para chegar num ponto como esse, de publicar bastante, é preciso ler bastante. Sem dúvida. Você tem os seus preferidos, seus escritores, seus livros preferidos? Com certeza. Fora a literatura, né, que muito me influenciou, não apenas a literatura mundial, como posso citar aqui George Orwell, né, posso citar aqui o Anthony Burgess com Laranja Mecânica, que é um livro fundamental para discutir as possibilidades de uma criminologia correcionalista, positivista, que até hoje nós temos muitos traços, temos muitas permanências dessas ideias, né, dentro da nossa realidade. Eu posso citar também os autores nacionais e desde a escola, perdão, eu li, né, os autores gaúchos, o Érico Veríssimo, o Dionélio Machado, o Moacir Scliar, que sempre trazem, o Charles Kiefer, que foi professor de literatura, sempre trazem conflitos entre valores e mostram, sem dúvida nenhuma, que sociedade é essa na qual a gente vive. Então, isso sempre me motivou e eu acho que eu posso, talvez, fazer esse link, fazer essa ligação a partir justamente dessas ideias, né, de fragmentação da sociedade, de fragmentação de valores, de aceleração, de velocidade, que eu acabei entendendo, né, desde um ponto de vista teórico lá no mestrado, mas que eu encontrei na literatura, encontrei na música também, que é uma grande influência minha. Então, tudo isso acabou se colocando. Dentro do campo jurídico, né, ou dentro do campo, digamos assim, dos meus objetos de pesquisa, que são o sistema penal, a prova penal, etc., me parece que um autor extremamente perene, tanto que é muito utilizado em todas as áreas das ciências humanas, é o Michel Foucault. E o Michel Foucault, ele é muito interessante porque ele é um autor que ele não coloca um ponto na sua obra, ele coloca no máximo um ponto e vírgula. E isso é muito interessante porque ele nos traz muito o que pensar. Existem várias interpretações, existem várias perspectivas Foucauldianas, e nós temos mais de 40 mil folhas inéditas de Foucault na Biblioteca Nacional da França. Então isso quer dizer que realmente é um autor extremamente perene, que nos deixou há mais de 30 anos, e ainda hoje são publicados os seus cursos e a gente entende um pouco melhor, né, sobre a sociedade na qual a gente vive, em que pese esse gap, né, essa lacuna entre a sua produção e o tempo presente, mas a gente consegue perceber muito do que, como funciona especialmente o sistema penal, com as descrições dele, as análises sobre poder,
sobre verdade, as análises, né, que ele faz sobre temas muito sensíveis na nossa sociedade, como a loucura, como o próprio cárcere. Então, Michel Foucault me parece um autor ainda fundamental hoje para poder entender, né, em que sociedade a gente vive e como que a sociedade trata fundamentalmente a questão da diferença. Vou fazer uma pausa aqui, professor, rapidinho, para a gente lembrar, então, um pouco mais sobre Michel Foucault. Filósofo, Foucault deu aula em universidades da França, da Tunísia e dos Estados Unidos, por exemplo. Psicólogo, trabalhou em hospitais psiquiátricos e prisões. Lançou o livro Doença Mental e Psicologia aos 28 anos. 7 anos depois, apresentou História da Loucura, sua tese de doutorado. Temas como cultura e sexualidade também foram estudados por Foucault. O filósofo morreu em 1984, aos 57 anos de idade. A maneira como o Foucault molda a minha visão de sistema penal, ela é absolutamente determinante. Me parece que nas faculdades de Direito, a maioria dos alunos hoje tem acesso a uma obra fundamental dele, que é Vigiar e Punir, uma obra essencial e que realmente talvez seja o primeiro ou segundo livro que todos os estudantes de Direito interessados na área criminal deveriam acessar. E ainda hoje, revisitando essa obra, a gente percebe que existem categorias muito ricas para a gente discutir, por exemplo, por que a prisão, mesmo estando falida, de acordo com os diagnósticos feitos pela própria criminologia crítica, e o Foucault vai dizer no Vigiar e Punir que se sabe da falência da prisão desde a sua origem, ou seja, sabia que seria um projeto fracassado, né? A gente ainda justifica a sua existência. E ele demonstra como que isso, na verdade, faz parte, né, de um projeto de poder, e que acaba se autolegitimando a partir de uma categoria chamada de ilegalismo, que é uma maneira da gente gerir essa massa carcerária dentro das ilegalidades. Porque, por exemplo, no Brasil, a nossa lei de execução penal, que pese ter, né, uma série de garantias para essa pessoa que esteja condenada, na prática ela tem uma repercussão muito tímida, para dizer o mínimo. Ok. Professor, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, sempre à disposição, Paulo. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!